6 dicas simples, práticas e objetivas para você elevar a sua autoestima. Hoje aqui no canal eu vou compartilhar essas 6 lições que eu tive na minha vida e que me fizeram ter uma autoestima forte, uma autoestima inabalável. Muitas das vezes as pessoas, meus amigos, me dão feedbacks e falam: nossa, você tem muita autoestima. Eu admiro a sua autoestima, a sua confiança, a sua força, a sua coragem. Então eu compilei aqui quais são as 6 dicas que eu compartilho com você para você colocar em prática aí, elevar a sua autoestima, ter uma autoestima forte, uma autoestima inabalável. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu não sei se você me conhece, eu sou Mariana Portes Gelais. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha vida, minha carreira, minha trajetória, me segue lá no Instagram, @marianagelais. Lá você vai saber tudo sobre mim, na verdade, sobre a minha história, antes de começar aqui na rede social, e também o porquê que eu decidi começar a gravar vídeos aqui para o YouTube. Você também pode me seguir no TikTok, no LinkedIn, onde você se sentir mais à vontade. Então vamos começar com o conteúdo de hoje. E a primeira dica é: se conecte de verdade com a sua identidade. Como nós já falamos no vídeo anterior sobre crença de identidade, de capacidade de merecimento, se você ainda não viu, o link vai estar na descrição, você assiste depois. Lá nesse vídeo e também no outro que eu falo sobre como construir uma autoestima inabalável, focando muito na criação de filhos, nesses 2 vídeos você vai perceber que se você achar que o seu valor está baseado no que você faz ou no que acham sobre você, você vai ter uma autoestima muito frágil. Você nunca vai se achar bom o suficiente. Vai ter sempre um sentimento de inadequação. Você nunca vai se sentir bom o bastante. Você vai se sentir frustrado. Você não vai se sentir capaz, porque você nunca vai achar que está atendendo plenamente às expectativas dos outros. O segredo de uma autoestima forte é você entender que a sua autoestima não está atrelado ao que você faz ou ao que você tem. Você é infinitamente mais daquilo que você faz ou do que você tem. E algumas pessoas, elas acreditam que o seu valor está atrelado ao que elas fazem. Então elas estão o tempo todo fazendo porque elas acreditam que é assim que elas vão se sentir validadas, importantes por outras pessoas. E aí elas buscam fazer tudo bem feito para que recebam o elogio e a validação das outras pessoas e então elas se sintam importantes, validada, amada, reconhecida. São aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro fazendo, executando. E isso denota uma fragilidade na autoestima, na sua crença de identidade. Isso denota que você não reconhece de verdade qual é o seu valor. E, na verdade, você está atrelando o seu valor ao que você faz e não sobre quem você é de verdade, a sua essência. Ou seja, você tem uma crença de identidade distorcida. E somente quando você descobrir que o seu valor está atrelado sobre quem você é, sobre a sua essência, e independe do que você faz ou do que você tem, é somente aí que você vai conseguir construir uma autoestima inabalável. Eu não digo intocável, porque problemas virão, adversidades virão, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas não vão gostar de você. Você vai ser tocado. Ou seja, não significa intocável, mas inabalável. Nada vai te parar, nada vai te abalar. Essa foi a dica número 1. Assiste então os 2 vídeos que eu já falei aqui no canal. Um sobre crença de identidade, capacidade de merecimento. E o segundo vídeo, onde eu falo sobre como construir uma autoestima inabalável e dando muitos exemplos na criação de filhos. A segunda dica de hoje é: manifeste gratidão nas suas palavras e nas suas atitudes. E eu vou te explicar por que a gratidão pode elevar a sua autoestima. A gratidão, ela tem o poder de substituir os seus sentimentos de rejeição por amor. A gratidão muda a sua forma de olhar para o que te acontece. Eu não sei se você conhece física quântica, ou você já ouviu falar sobre física quântica. Basicamente, essa teoria diz que a realidade é criada pelo observador. Ou seja, a física quântica, ela sugere que a realidade é moldada pela observação e pela percepção das pessoas. Isso significa que os seus olhos têm poder de enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. É você quem vai dizer a realidade, é os seus olhos que vão dizer a realidade. E sabe qual é a mensagem que a física quântica traz para a minha vida que eu quero compartilhar com você? Quando nós entendemos que o extraordinário da vida está nas coisas ordinárias, a chave muda. A realidade, ou seja, a forma como você observa a realidade muda. E aí você começa, então, a exercer mais gratidão. Você começa a ser grato porque você acordou, porque você anda, porque você tem saúde, porque você tem uma cama para dormir, um teto para dormir, porque você tem família, amigos que te amam. Você começa a reconhecer e a valorizar as pequenas coisas da vida. Ou seja, você começa a manifestar gratidão por tudo que você tem e até mesmo pelas coisas que te acontecem na vida. E a neurociência também já comprova que quando você manifesta esses comportamentos, ou seja, quando você manifesta gratidão,
você tem o poder de mudar a química do seu cérebro. Essa é uma dica muito simples de você elevar a sua autoestima, porém, eu não considero uma dica fácil, porque eu sei que é um processo, nem sempre a gente consegue olhar para as coisas com um lado positivo, com um olhar positivo, mas eu te garanto que se você começar a exercitar, isso vai virar um hábito. E quando você vê o poder que tem sobre a sua vida, quando você começa a emanar coisas boas para o universo, quando você começa a olhar para as coisas com mais gratidão, com mais amor, você recebe de volta, é recíproco. E aí você começa então a parar de reclamar, ou seja, reclamar menos e agradecer mais. Essa é a dica que eu te dou hoje. Então, a partir de hoje, o meu convite para você é: bater o carro? Bom, só bate o carro quem tem carro, então graças a Deus que eu tenho condições de ter um carro. Agradeça pelas pequenas coisas que te acontecem na vida, porque 10% é o que te acontece e 90% é como você reage ao que te acontece. Ou seja, o que acontece na sua vida não é determinante. Isso é só 10%. O que realmente importa, o que realmente traz resultado, o que realmente impacta são os 90%, ou seja, o seu comportamento, como você reage ao que te acontece. Porque essas coisas que te acontecem não estão no seu controle. Você não controla se você vai bater o carro ou não. Mas você controla se você vai estragar o seu dia inteiro, se você vai chegar em casa agressivo com a sua família, se você vai no trabalho xingar as pessoas, ser grosseiro com as pessoas. Isso você controla. E isso são os 90%. E não tem como você exercer um papel de uma pessoa grata, amorosa, honrosa, uma pessoa leal, uma pessoa agradável. Não tem como você exercer esse papel, você vibrar essa frequência e você exercer o papel de uma pessoa que reclama, que murmura. São papéis contraditórios, não tem como. Você ser uma pessoa que reclama e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa grata, que emana energia boa para o universo. Então, escolha qual é o papel que você quer exercer hoje, daqui para frente. Dica número 3, faça do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal um estilo de vida. Não tem como nós sermos fortes, saudáveis, plenos, se você não foca no seu desenvolvimento pessoal. Se você não para se conhecer, não tem como você entender o seu valor de verdade se você não para com muita verdade, com muita honestidade, com muita transparência para de fato reconhecer o que você tem de bom e o que você precisa melhorar. E é somente quando nós paramos para entender e reconhecer quem nós temos sido até aqui, até então, é só aí que você consegue mudar e evoluir como ser humano. E se você está pensando aí que eu nasci assim, eu vivi assim, síndrome de Gabriela, você ainda não entendeu o sentido e o propósito da vida. Nós não viemos para esse mundo para sairmos a mesma pessoa que entramos. Nós não precisamos morrer como nós nascemos. Nós podemos mudar, nós podemos evoluir. E esse é o convite que eu te faço hoje, nesse vídeo de hoje. Seja uma pessoa melhor, 1% melhor todos os dias. Eu acredito fortemente que o propósito da vida é evolução, é amadurecimento, é crescimento pessoal. E não é porque a gente nasceu de um jeito que nós precisamos morrer assim. Não é o seu passado que determina o seu futuro. Eu acredito muito nessa verdade. Isso para mim é uma verdade. Que nós podemos ser seres humanos melhores. E aqui eu vou fazer algumas perguntas que eu gostaria que você refletisse. E que, se possível, anotasse para depois você, com calma, ir amadurecendo sobre as respostas dessa pergunta. Na verdade, eu passo isso como um dever para os meus coaches. Tenha um caderno, um diário, para você escrever as reflexões do seu dia, o que você aprendeu naquele dia. E eu te convido hoje a escrever nesse caderno as perguntas que eu vou aqui te fazer e responda. Tira 10 minutos do seu dia e responda essas perguntas. Olha para você hoje, para os seus resultados, para quem você é, para as pessoas que estão ao seu redor e enxerga quem de verdade você tem sido. Qual o papel você tem exercido na sua vida e na vida das pessoas que você ama? Quais são as emoções que você tem vibrado? Qual tem sido a sua frequência vibracional? O que as pessoas que convivem diretamente com você diriam sobre a frequência que você tem vibrado? Você conseguiria facilmente elencar 5 comportamentos que você precisa mudar e melhorar na sua vida hoje? Se sim, qual é o seu plano de ação para evoluir, para mudar, para amadurecer? Se não, você precisa com urgência focar no seu desenvolvimento pessoal, no seu autoconhecimento. E é somente assim, quando você parar para focar no seu desenvolvimento, no seu autoconhecimento, é que você vai construir uma autoestima forte, uma autoestima inabalável. Mas, Mariana, por que é importante autoconhecimento, desenvolvimento pessoal? Para que isso? Sabe por quê? Não existe mudança se não tem consciência. O primeiro passo para a nossa evolução, para o nosso amadurecimento, é a consciência.
Você não consegue pedir um Uber se você não coloca onde você está, a sua localização atual. Você não consegue traçar uma rota no Waze se você não coloca o seu estado atual onde você está. Então, se você não tem consciência do que você precisa melhorar, não existe evolução, não tem como mudar se você não tem consciência. E por isso que o primeiro passo da transformação, da evolução, do desenvolvimento pessoal é consciência do seu estado atual. E é exatamente isso que eu trabalho no processo de coaching, exatamente isso que eu estou aqui nesse vídeo de hoje trabalhando com você, trazendo a clareza, a consciência de onde você está hoje, qual é o seu estado atual. E para isso você precisa olhar para a sua vida com muita verdade, com muita honestidade, com muita humildade, ser sincero com você mesmo. O que você precisa melhorar, o que não tá bom, quais são os comportamentos que não fazem mais sentido, quais são as pessoas que não cabem mais estar na sua vida hoje. O que você não quer mais para a sua vida, quais são os resultados que você não tolera mais e o principal, como você vai mudar isso, qual é o plano de ação. Porque também consciência sem plano de ação não tem destino. Se você sabe onde você tá, sabe onde você quer chegar, mas não traça um plano de ação, infelizmente, não tem destino, não tem rota, não tem como você conseguir essa evolução e essa mudança. Dica número 4 que eu te dou hoje. Aprenda a contribuir e servir na vida de outras pessoas. Quando você entender quais são os seus dons, quais são os seus talentos, as suas virtudes e até mesmo as suas dores, as suas cicatrizes, e quando você entender que você compartilhando elas, você ajuda outras pessoas a crescerem, a evoluírem, a saírem do fundo de um poço que você já esteve, quando você entende que você pode mudar a vida de alguém, você eleva a sua autoestima. Quando você se sente relevante, você eleva a sua autoestima. Até mesmo a sua história de dor merece ser contada e compartilhada para que você possa contribuir na vida de outras pessoas também. Estenda a mão, seja um ombro, seja um abraço, ofereça uma palavra amiga para quem está precisando. Seja alguém que acolhe, alguém que dá abrigo para quem precisa. Na hora que você entender que você pode, sim, contribuir, fazer a diferença nesse mundo de alguma forma, independente se são pessoas que você conhece ou não, quando você entender que você pode transbordar na vida de outras pessoas, ou seja, que você nasceu para transbordar, você vai então perceber que a sua autoestima vai ganhar força, vai ganhar forma. Então esse é o meu convite para você hoje. Faça do servir um estilo de vida, transborde na vida de outras pessoas também. O que você carrega em você serve para contribuir na vida de outras pessoas também. Quinta dica que eu te dou hoje: insira na sua rotina práticas de autocuidado. Nos dias em que você menos estiver se sentindo bem, são os dias em que você mais precisa se cuidar. Passe uma maquiagem, faça o cabelo, corte o cabelo, faça a unha, vai fazer uma atividade física, coloca uma roupa legal, se cuida, mude o seu estado de humor, o seu estado de espírito. E no dia a dia, independente se você não está se sentindo bem, coloque práticas, pequenas ações de autocuidado no seu dia a dia. Passe um hidratante, pode ser um banho mais demorado, pode ser práticas de skincare, mas no dia a dia, faça algo por você e para você. Se cuide. Não espere chegar os dias maus para você se cuidar. Todos os dias, se cuide de alguma forma, cuide de você, e isso vai elevar a sua autoestima. Porque lembre-se, a nossa imagem pessoal, ela influencia muito na forma como nós nos sentimos, na nossa autoestima. Então, o seu cabelo, a maquiagem, a sua roupa, tudo isso vai influenciar como você vai estar se sentindo e diretamente influencia também na sua autoestima. Então, pratique o autocuidado diariamente. A última dica que eu vou compartilhar com você hoje, a sexta e última dica é: crie uma vida de intimidade com o Deus que você acredita. Olha o que eu vou te falar. Quando você desenvolver um relacionamento forte, íntimo, pleno, saudável com o Deus que você acredita, você vai perceber que você se tornará inabalável. E como eu já disse aqui nesse vídeo, isso não significa que você será intocável. Dias maus virão, coisas ruins acontecerão. Pessoas vão te caluniar, vão falar mal de você. Isso não significa que a vida vai ser perfeita, mas você será inabalável. E sabe por quê? Porque não importa mais o que o mundo fala de você. Não importa mais o que seu passado fala de você. Quando você tem uma espiritualidade muito forte, quando você tem uma fé forte, você vai se sentir amada, você vai se sentir perdoada, você vai se sentir forte. E é essa força que tem a fé e a espiritualidade na nossa vida. Elas têm o poder de fortalecer a nossa autoestima. Porque a fé e a espiritualidade, elas direcionam o nosso entendimento sobre quem nós somos, sobre o que nós nascemos para ser, para viver, o que nós merecemos ter. E essa é a última dica mais poderosa que eu compartilho com você,
que eu pratiquei na minha vida e que certamente transformou o meu pilar emocional, ou seja, como eu lido com as minhas emoções, com as coisas que me acontecem. E eu posso dizer, na verdade agora é um testemunho, que eu me tornei inabalável por causa da minha fé e da minha espiritualidade. Nada me abala. Pode estar acontecendo o que for. Nada me abala. Isso não significa que eu não vou chorar, que eu não vou sentir uma ansiedade, uma angústia, mas dentro de mim eu tenho uma certeza muito grande que existe um porto seguro. Existe um lugar para onde eu posso ir, que é na minha fé, na minha espiritualidade. Eu não sei como você pratica a sua. No meu caso, eu fecho a porta do meu quarto e falo com Deus. Me ajoelho e falo com Deus. Ali eu choro, ali eu compartilho com Ele as minhas angústias, os meus problemas, as minhas dificuldades, e eu delego para Ele resolver. É assim que eu pratico a minha fé e a minha espiritualidade, e eu espero que você encontre alguma forma de praticar a sua também, porque isso certamente vai te fazer ter uma autoestima forte e inabalável. Gostou do vídeo de hoje? Dê o seu like se você gostou, compartilha com quem precisa ouvir esse conteúdo. Um beijo, obrigada por ficar até aqui. Ah, e se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.